Não é segredo para ninguém que muitas das pedras preciosas, que foram utilizadas para decorar os artigos de luxo da Inglaterra são fruto de exploração de outros países. Isso não é uma exclusividade também dos britânicos, Aconteceu com todos os países que foram colonizadores. A preparação para a coroação de Carluxo e de sua consorte também, Camilla Parker, foi marcada por algumas polêmicas, que envolvem essas joias aí e outros materiais usuais, como foi o caso do marfim de elefante. Vamos conhecer um pouco mais dessas outras controvérsias e acredite você, minha filha, tem até português metido em roubo de joia que foi parar na monarquia britânica. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Me siga também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada e é de graça. Não bastasse a baixa aceitação à rainha Camilla Parker, a família real britânica se viu diante de mais uma polêmica, A coroa escolhida pela futura rainha consorte foi uma treta. Essa não foi a primeira vez também que uma coroa não foi feita especificamente para a rainha consorte por motivos de sustentabilidade, entre aspas. Antes disso aí, a rainha Caroline, que era consorte do rei George II, ela já tinha reutilizado uma peça dessas aí também lá no século XVIII. Camilla, então, escolheria uma opção do grande acervo inglês. Com certeza ela acharia alguma coisa, que fosse do seu agrado, porque é muita coisa que se tem. A expectativa era de que ela usasse uma das três mais recentes, que pertenceram às consortes Rainha Alexandra, Rainha Mary ou Rainha Elizabeth, mas que era a mãe de Betinha. Não importa qual dessas três ela escolhesse, todas tinham um problema muito sério, porque elas continham peças do famoso e polêmico diamante Koh-i-Noor, que talvez você já tenha ouvido falar, porque a gente contou no outro vídeo, A pedra tem 105 quilates e possivelmente mais de 5.000 anos de existência. O diamante Koh-i-Noor, ele é também chamado de Montanha da Luz e foi achado na Índia, sendo a causa de muitas brigas entre os mineiros. O Shah Jahan, inclusive, que construiu o Taj Mahal, ele colocou essa pedra no trono de pavão do Império Magal. O imperador, ele foi morto pelo próprio filho e foi sob o comando dele que o diamante acabou roubado por um imperador persa, que por sua vez foi assassinado durante uma guerra civil. O próximo dono da pedra então foi o imperador Sikh, que levou o diamante de volta para a Índia. Ele acabou falecendo quando o filho dele, Duleb Singh, tinha 5 anos de idade. Aí, obviamente, o diamante ficou como uma herança para essa criança. Na época, a região passava por uma guerra muito violenta, e quem estava aí metido no meio dessa guerra? O exército britânico. Como o Dulip era o sucessor ao trono, ele foi preso junto com a mãe, a Rani Jindan. Eles foram obrigados também a assinar uma espécie de acordo ali, entregando o diamante aos britânicos, e abrir mão, na verdade, da sua soberania. A pedra preciosa passou então às mãos da Rainha Vitória e, para piorar, o príncipe Albert, filho da Rainha Vitória, mandou fazer um novo corte para que a pedra ficasse dentro dos padrões europeus. Só que tudo foi feito de uma maneira muito porca, e aí o diamante ele foi destruído quase que pela metade. Por conta de todas as desgraças que aconteceram com os homens, que possuíram esse diamante aí, ficou a fama de que ele seria amaldiçoado e que só as mulheres poderiam usá-lo. Os governos do Afeganistão, da Índia e do Paquistão já pediram para que o diamante fosse devolvido a eles, enfatizando também que o uso do diamante como uma joia na coroa é uma lembrança dolorosa do cruel passado colonial. Não preciso nem dizer que os ingleses nunca deram uma resposta para nenhum desses pedidos aí. Quando o Palácio de Buckingham anunciou que a Camilla usaria a coroa de 1911, da Rainha Mary, como a gente explicou no vídeo, eles revelaram que esse polêmico Koh-i-Noor seria substituído por outras pedras preciosas, que já eu vou falar também o porquê que elas também eram bem problemáticas. Só abrindo um parênteses aqui, na verdade o anúncio da escolha da Camilla pegou algumas pessoas até mesmo de surpresa, porque todo mundo estava achando que talvez ela escolheria a coroa da Rainha Elizabeth, da Rainha Mãe de 1937, que era mais recente. Só que a da Rainha Mary, ela era maior, e parecia
mas com o estilo também que a Camila queria para ela. Além disso, a mãe da Betinha também conheceu a Camila pessoalmente e olha, não ia com os cornos dela. Era um desafeto público, super público. Não só isso, mas a Betinha, né, a Betinha mãe, foi uma das causas do término também entre a Camila e o Carluxo lá em 1972. E ela pressionou para que, a rainha mãe, né, foi quem pressionou para que a Diana, neta de uma das suas damas de companhia, fosse escolhida para poder se casar com o Charles. A rainha mãe devia fazer tanta cara de ranço pro casal Camila e Charles, que eles esperaram a senhora morrer em 2002 para poder se casar oficialmente em 2005, apesar de já estarem juntos há muitos e muitos anos. Voltando à coroa da rainha Mary, o polêmico diamante Koh-i-Noor, de fato, foi substituído pelos diamantes Cullinan 3, 4 e 5. E adivinha de onde os britânicos tiraram essas pedras valiosíssimas, né? Os diamantes Cullinan foram igualmente arrancados também de uma colônia e deveriam ter o mesmo tratamento Koh-i-Noor, né? Ou seja, serem evitados. Chamados de a grande estrela da África, eles possuíam 3.106 quilates, o mais alto quilate diamante encontrado pelos mineiros. Na verdade era só um, mas eu vou explicar melhor. Na época, que foi o ano de 1905, o exército britânico estava marcando presença de perto em países africanos para poder controlar guerras que surgiam. O Cullinan, ele foi descoberto em uma terra que pertencia a um homem chamado Thomas Cullinan e foi apresentado ao rei Edward VII no aniversário do monarca, né? Lá em 1907. O rei mandou cortar a pedra em 9 pedaços menores, né? Lembra que eu falei que era só um? Esses 9 estão presentes em várias peças da coroa britânica. Depois que a rainha Betinha nos deixou, né? Representantes políticos da África do Sul, inclusive, começaram a falar publicamente que o país vai começar a exigir a devolução de todo o ouro e diamantes roubados pelos britânicos, né, que foram os famosos diamantes de sangue. Só que o presidente, né, o atual presidente sul-africano, ainda não fez um pedido formal mesmo, e essa história, a história desse diamante não é tão popular assim, então os britânicos não se sentem muito constrangidos aí de ficar usando essas joias para cima e para baixo, não. E tem muito mais polêmicas na coleção de artigos de luxo da monarquia britânica também, né? O cetro de ouro, que tem uma pomba, né, foi feito em 1685 para a rainha Maria de Módena. Ele é um ótimo exemplo de treta também, porque ele foi feito com marfim de elefante, que era fruto de uma matança exagerada de milhares de elefantes e outros mamíferos também, e que são, até hoje, né, são comercializados por traficantes pelo mundo inteiro. A expectativa é que esse cetro seja arquivado e nunca mais usado, já que tanto o rei Charles quanto o príncipe William já se manifestaram publicamente também contra essa crueldade animal, né? E solicitaram, inclusive, que todas as peças feitas com marfim de elefante pertencentes à coleção, né, real, fossem destruídas. Ainda assim, a Camila tinha escolhido essa peça, o cetro da rainha Maria de Módena, para poder usar, né, para poder ser usado, na verdade, por ela na coroação. Porém, na coroação ela acabou não utilizando. Tem também a coroa do Estado Imperial, que foi usada por Charles na saída da abadia, né, durante a coroação. Ela foi feita para o George VI, pai da Betinha, em 1937 e tem uma riqueza de diamantes muito grande também. No centro dela está posicionada uma cruz contendo a safira de Santo Eduardo, a mais antiga de todas as joias das coroas britânicas, datada do ano de 1042. A história dessa pedra é que ela foi encontrada no Sri Lanka e ninguém sabe se ela foi parar na Inglaterra por vias legais ou se foi algum negócio obscuro também. Fato é que ela acabou no dedo do Santo Eduardo e foi enterrada com ele na abadia de Westminster. Em 1216, o rei John estava atravessando uma passagem, né, de encontro do mar com o rio, quando veio uma grande onda e aí saiu espalhando as joias dele para tudo quanto era lado. O filho dele, o Henrique III, achou que era uma boa ideia roubar uma coroa, né, um anel e outras coisas do túmulo de Santo Eduardo, e aí, né, tava aí no meio também. A rainha Vitória foi quem acrescentou essa pedra à coroa imperial, porque até então ela ficava guardada. Abaixo da cruz, com a safira de Santo Eduardo, estão 4 pérolas de gota suave, né, que pertenceram à rainha Maria da Escócia. Em 1587, a prima dela, né, rainha Elizabeth, ou Elizabeth I, mandou decapitar Maria e se apropriou das suas pérolas. Perto das
pérolas estão também o Cullinan II, que eu já contei a história, né? Que é das partes do Cullinan, e mais uma outra pedra bem chique também, que era o rubi do príncipe negro, que não era na verdade um príncipe, mas sim um servo. Essas pedras elas foram encontradas na África Central e também no Oriente Médio. Ainda na coroa tem a gema vermelha, né, Crimson, que foi documentada pela primeira vez lá no longínquo século XIV, no turbante do príncipe Abu Saed de Granada, né, que era um país caribenho. O Abu Saed, ele entrou numa guerra com o Dom Pedro de Castela e o rei de Portugal ofereceu um acordo de paz, né, até então. Só que depois, Pedro de Castela esfaqueou o príncipe de Granada até a morte e roubou essa pedra aí. Só que o karma, minha filha, ele veio a galope, porque em 1367 o Pedro formou uma aliança com o Eduardo, que era príncipe de Gales. E depois que Eduardo ajudou Pedro a derrotar mais um inimigo mouro, o britânico exigiu a gema vermelha como pagamento. Como essas joias são muito mais antigas, ninguém está mais exigindo, né, a devolução delas. Mais de 100 objetos que pertencem à família real britânica são feitos também com mais de 23 mil pedras preciosas, além de muitos quilos de platina, ouro e prata. Estima-se que esse acervo valha de 2 a 6 bilhões de dólares. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.